Mais um cafezinho com a Dai começando, segunda-feira chuvosa, mas em clima de festa, porque hoje nós temos aqui, gente, tantas delícias que vocês não têm nem noção. Tem, ó, veio guaraná, veio empada, coxinha, pizza, esfirra. Olha, tô louquinha já para terminar esse bate-papo para começar a degustação. Mas antes, vamos lá. Vou apresentar o nosso convidado, que é o Carlos Alberto, né? Conhecido como Carlos da Bela Empada. E hoje ele vai compartilhar aqui um pouquinho dessa trajetória de sucesso no nicho dos salgados. Carlos, boa tarde. Agradeço aqui a sua participação, bem participação, de vir aqui contar um pouquinho dessa sua trajetória e certamente inspirar outras pessoas que querem empreender. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Muito feliz por estar aqui, primeira vez que eu faço um podcast. Inesquecível. Vai ser inesquecível, com certeza, porque a gratidão é sempre presente na minha vida, né, em tudo que eu faço. Então eu agradeço muito você pela oportunidade, pela tua carisma, pela tua educação, de como você tratou o nosso diálogo desde o começo. E estou aí para falar um pouquinho da minha história. Obrigada, fiquei até emocionada. Começar um bate-papo assim até aquece, né? Vamos começar com aquela basiquinha, né? Quem é o Carlos? Os bastidores. Vamos lá. Eu sou o Carlos Alberto, né? Passos dos Santos. Minha esposa me chama de Carlos Alberto. Tem uma filha. Aí, Carlos Alberto. Tem uma filha chamada Bianca. Graças a Deus está casada também, está vivendo a vida dela. Ela já tem seu trabalho, já tem seu marido, já tem sua casa, já tem aquelas idas e vindas na casa do pai, né? Como ainda não visita. É avô. Ainda não sou avô, gostaria de ser, mas não sou. Eu acho que eu vou ser bem babão. Mas a minha história, eu sou o Carlos, que nasci aqui no Guarujá, né? Vivi minha vida toda aqui no Guarujá, fui para o Paranaguá. Vivi um tempo lá como pizzaiolo, mas depois voltei. Comecei a trabalhar nesse ramo desde criança, basicamente, porque aos 12 anos eu comecei a trabalhar no Pão de Açúcar como pacoteiro. E aí, logo em seguida, depois, eu comecei a viver na área da gastronomia. Ah, você já trabalhava com 12 anos? 12 anos eu fui pacote no Pão de Açúcar, né? Minha irmã me levou pela primeira vez para trabalhar, porque eu aprontava demais. Ah, entendi. E minha mãe falou, pelo amor de Deus, leva esse moleque para trabalhar. Naquela época podia, né? Uhum. Não era como hoje. Sim. Naquela época tinha uma liberdade maior de trabalhar, né? O adolescente não era escravizado, como diziam, tinha mais oportunidade. Hoje os homens e mulheres de bem, aliás, vivem, você vai ver a idade deles, são dessa idade, 40, 44 anos, por quê? Porque viveram desde cedo já nessa responsabilidade, de ajudar a família, de trabalhar, de poder ter o seu, né? E poder, não vive solto como hoje, né? Sim. A gente vê aí as crianças tudo solta, tudo na liberdade de poder fazer o que quer, não pode trabalhar, não pode ter responsabilidade nenhuma, só pode votar, né? Votar pode. Mas trabalhar não com pode. Seus interesses, né? Como que começou essa sua trajetória dentro da gastronomia? Olha, eu comecei a trabalhar com 12 anos no Pão de Açúcar, 13, depois 14 anos fiz aquele famoso guarujaense, né? Trabalhar em praia, bandejeiro, correndo. Aí um amigo meu falou, Carlos, vamos trabalhar na lanchonete comigo. Eu fui trabalhar na lanchonete com ele, na época ali no centro do Guarujá, chamava Golden Deck. Hoje era uma imobiliária, depois virou, agora eu acho que é uma pizzaria, se eu não me engano. E aí eu comecei a trabalhar ali, nem sabia o que era gastronomia, não tinha nem noção do que era isso.
E aí comecei a trabalhar, fui para um belo dia, fui pedir emprestado para um colega meu, tinha 16 anos. Fui pedir emprestado para um colega meu um dinheiro para poder comprar um tênis que na época estava muito famoso. E aí ele falou: não, trabalha comigo hoje aí, pô, tá precisando. O cara faltou, vem trabalhar comigo aí. E aí eu comecei a trabalhar nesse lugar de ajudante de pizzaiolo, passei para pizzaiolo assim que tive a oportunidade, depois de um ano. E trabalhei nessa pizzaria, muito famosa no Guarujá na época, a Pizzaria Águia, né, do lado da Socia, famosíssima, saía muita pizza. E aí comecei a trabalhar lá, na época o Zezinho o Sidney me deu a oportunidade, eu aproveitei, depois eu vim para Santa Rosa trabalhar em outra pizzaria chamada Águia também, só que era do irmão dele, e aí a gente ficou trabalhando aqui. Um belo dia eu recebi uma proposta, fui para Paranaguá, já estava casado, casei cedo, né, 19 anos já estava noivo, 20 anos casei. E aí fui para Paranaguá, cheguei em Paranaguá, não me acostumei, não me adaptei, voltei. Comecei a trabalhar no Pinguim. Não sei se você lembra do Pinguim. Lembro. Trabalhei no Pinguim, depois do Pinguim saí. E aí fui trabalhar um dia de extra em uma pizzaria de um colega meu. E aí trabalhei, na verdade eu não conhecia ele, conhecia o rapaz que trabalhava no caixa. Vim conhecer ele naquele dia. Já era fã do trabalho dele, porque ele é muito antigo como pizzaiolo, ele era muito falado. Quando eu trabalhei no Águia, ele também foi pizzaiolo do Águia. E aí ele trabalhou comigo um dia e falou: cara, gostei de você. E ficou assim. E aí, 3 dias depois eu tinha um curso para fazer de segurança, queria sair dessa área. Fui fazer curso de segurança, fui para Santos procurar emprego. Quando cheguei em casa tinha um recado: ó, ligou um rapaz aqui pra você, dizendo que tem uma oportunidade de você fazer um curso de pizzaiolo durante 10 dias num restaurante chamado Yacht Club, e você precisa ligar pra essa pessoa. Liguei pra pessoa, a pessoa, eu vou querer um pizzaiolo, os sócios aqui estão querendo uma pessoa pra fazer pizza, ensinar a gente a fazer pizza, pra gente poder servir pizza também, porque aqui a gente serve de tudo. E a gente não tem ninguém. Você topa, eu te pago um preço fechado, você vem aqui e ensina. No primeiro dia que eu fui trabalhar, o chefe de cozinha olhou pra mim e falou assim: você vai ser funcionário nosso. Primeiro dia. Ai, que gostoso. Porque eu trabalhei ensinando a fazer pizza e depois do meu intervalo, eu comecei a limpar a cozinha junto com os ajudantes. E o diferencial, né? E eu limpei por pura inocência. Porque eu tava parado, sem fazer nada, eu me incomodei com aquilo e comecei a ajudar os meninos. Ele viu aquilo ali e falou: você é da onde? Aquele chefe de cozinha antigo, que não quer falar nem teu nome, chama de menino. Menino, você é da onde? Falei: cara, sou daqui do Guarujá, sou pizzaiolo, acabei de casar e tô aí procurando emprego. Ele falou: cara, você tá fechado. Ai, que Gostei de você, vi que você tem potencial já desde o primeiro instante que eu vi você e vou apostar em você. E esse cara me deu a oportunidade. Eu trabalhei durante 1 ano e 2 meses de ajudante. Depois eu fui promovido para cozinheiro 3, cozinheiro júnior. Depois eu fui promovido para cozinheiro 3. Depois eu fui promovido para cozinheiro 2. Depois eu fui promovido para cozinheiro 1. Depois eu fui promovido para subchefe de cozinha. E fiquei nesse restaurante durante 15 anos. Nossa. Subchefe de cozinha, eu era mais como consideração, não tinha sido passado ainda para carteira, por conta de algumas trocas que tinham de gerente, de diretoria, algumas coisas assim, mas já tinham sido avisados, já tinha sido comunicado que existia isso. Porém, eu fiquei trabalhando ali, eu fazia as férias do chefe de cozinha, toda vez que ele tirava férias, eu que fazia já. E fiquei ali, veio a pandemia e mudou tudo, né? Sim. Pandemia chacoalhou o planeta. Chacoalhou o planeta. Veio a pandemia, o meu sonho não era ser um chefe de cozinha, mesmo trabalhando na área, sempre quis ser um grande cozinheiro. Ah, mas era dentro desse nicho. Mas era dentro desse nicho. Sim. As pessoas perguntavam pra mim por quê? Porque eu acho, na minha opinião pessoal, que ser chefe de cozinha é muito sacrificante. Você abandona muito a sua família, a sua vida, pra você se tornar um grande chefe de cozinha. Pelo menos os que eu já conheci. Então é assim, é uma vida que, para você ter sucesso e para você realmente alcançar fama, tanto financeiramente como conhecido, você abdica de muita coisa na sua vida. E eu não estava afim de pagar esse preço. Então já tinha até alguns problemas no meu casamento por conta disso, de tempo, porque eu trabalhava 13, 14, 15 horas dentro do restaurante. Então eu já tinha
essa possibilidade de enxergar e de falar, cara, eu não quero isso pra mim. Eu queria ser um grande cozinheiro, só isso. E aí eu comecei a perceber que eu tinha condições, as pessoas falavam isso pra mim, o meu trabalho no dia a dia mostrava isso pra mim, eu sempre fui muito dedicado, então responsável, não faltava, não chegava atrasado, então tudo isso me favorecia para que eu pudesse almejar uma coisa maior. Tá? Queria ser um grande cozinheiro num restaurante famoso, isso somente era o que eu queria. E aí, Deus não queria isso pra mim, né? Deus falou, não, eu não quero isso pra você. Eu já tive a oportunidade de montar uma pizzaria, montei com sócio, não deu certo. Aí, depois de um ano, eu acabei ficando sem a pizzaria, isso lá atrás, em 2014. Carlos, você tinha um problema já, porque você tinha montado a pizzaria, não deu certo, e você já tinha problema com isso? Não, não tinha problema com isso, não ficou marca nenhuma em mim, até porque eu me resolvi na época com isso tudo. Porém, eu não queria montar mais nada, não tinha um desejo de montar nada. Mas dentro de mim eu percebia que tinha um desejo muito grande de fazer algo a mais, algo a mais, algo a mais. Portanto, que os meus elogios que eu recebia dentro do restaurante era sempre assim, porque você mandava fazer uma limpeza de uma mesa, eu limpava a sala toda. Então, isso me trouxe muito resultado positivo. E as pessoas olharam pra mim e falaram, cara, tu faz a mais, tu é Faz a mais diferenciado. do que esperam, né? Você é diferenciado. Então, não dá. Muita gente já profetizava na minha vida. Tu vai ser um chefe de cozinha exemplar. Você vai ser um grande empreendedor. E eu nem dava bola pra isso. Um belo dia chegou um chefe de cozinha. Cara, muito top mesmo. Na verdade, a profissão dele não era nem chefe de cozinha. Ele era diretor de uma empresa no Chile. Ele fazia peças de barco. De navio, aliás. E esse cara tinha um hobby como chefe de cozinha. Ele adorava a cozinha. Até mais do que a esposa dele, que ele mesmo confessava. Ele falou, cara, eu sou mais apaixonado pela gastronomia do que pela minha esposa. E esse cara chegou lá no Yacht Club para dar uma assessoria, para trazer um valor maior para os cozinheiros, para a equipe, valorizar nosso cardápio, trazer novidades. E esse cara veio para isso, foi contratado para isso. E ele simplesmente, mais uma vez, eu fui abençoado. Ele olhou para mim e falou, cara, eu sinto que você gosta de aprender, eu vou te ensinar muita coisa. E eu comecei a acompanhar esse cara como sombra, fiquei como sombra. Então ele me levava para restaurante em São Paulo, para poder passear com ele, conhecer outros lugares. Eu conheci o Alex Atala, que é o maior cozinheiro do país. Já foi o primeiro do mundo, já ficou em terceiro também. Então é um cara que ele tinha um conhecimento muito amplo na gastronomia, gostava muito de ler, gostava muito de conhecer as pessoas. E eu fui com esse cara para São Paulo, para Angra, para outros lugares. E aí eu comecei a me apaixonar por isso. Comecei a gostar de verdade disso. E um belo dia, esse cara chegou lá e falou assim, ó, nós vamos começar a fazer empadas aqui. Vou trazer uma novidade para vocês. É muito boa, é diferenciada, e trouxe. Os sócios adoraram a empada. Fantástica a empada, os caras adoraram, ficaram doidos. Põe no cardápio. Que aí primeiro eles fazem, né, como é que se diz? Eles fazem como a gente fez aqui, né? Uma degustação. E aí logo depois eles vão ali testando, vão mandando para outros sócios, vão vendo, a diretoria aprova a ideia e fala, pode pôr. E aí ele colocou no cardápio e falou, é você que eu quero ensinar. E aí ele me ensinou e um belo dia a gente está fazendo um evento e a gente está subindo uma escada para ir pro primeiro andar, fazer esse evento. E esse cara simplesmente olhou pra minha cara e falou assim, você ainda vai viver de empada. E eu falei, esse cara é louco. Isso faz quanto tempo? Isso foi em 2018. Eu nem sabia que havia uma pandemia, eu nem sabia que eu ia trabalhar com empada na minha vida, porque como é que você hoje você fala, trabalha com empada? Eu já fui até menosprezado por isso, dentro de uma fila, de um caixa. Imagina. A pessoa perguntou do que eu trabalhava, eu falei que trabalhava com empada, ela falou, nossa, você trabalha com empada? Tipo assim, só isso. Faz nada. E aí, o que acontece? Eu não levei aquilo a sério, eu descartei aquela conversa dele, porque pra mim... Não era o que você queria não era o que eu queria naquele momento. Aí Deus faz as coisas, né, perfeitamente, né? Ele aí permitiu uma pandemia, a pandemia veio, eu fiquei desempregado, o iate fechou. O que o iate fez? Ele aproveitou para reformar a cozinha. Fazia muitos anos que a cozinha tinha o mesmo padrão. E eles tinham uma grande intenção de trazer um chefe de cozinha de São Paulo para trazer um trabalho fixo aqui.
E aí eles falaram, ó, nós vamos mandar alguns cozinheiros, vamos mandar todo mundo embora, vamos pagar vocês parceladamente para poder ajudar vocês. Foram espetacular, foram humanos. E eles falaram, ó, nós vamos mandar vocês embora, vamos parcelar vocês em 10 vezes para vocês ter tempo de vocês arrumar outro emprego, sem quem quiser sair ou não. A gente tem a proposta de reformar a cozinha e voltar com todo mundo. Ou, aliás, com algumas pessoas. E aí, algumas pessoas já foram escolhidas. Um mês depois, a cozinha foi reformada, foi adequada realmente para 2020 da época, né? Cozinha totalmente linda, tudo ali no seu lugar. E aí trouxeram algumas pessoas de São Paulo, pegaram algumas pessoas daqui e não me chamaram. Não me chamaram. E aí eu fiquei esperando. O que eu fiz? Nesse meio termo, que começou mesmo a pandemia, eu comecei a fazer salgado só para curtir. Comecei a fazer empada só para curtir. Primeiro eu fiz uma pesquisa com meus colegas e falei, por que vocês não gostam de empada? E aí eles falaram assim, a gente não gosta de empada porque dá azia, dá queimação no estômago, então por isso que eu não gosto é muito seca. Macenta, E né? era tudo que não era lá. Era tudo que não era na cozinha do iate. E aquilo me despertou o interesse de fazer. Só que ao mesmo tempo, aí eu pulei uma situação. Qual foi? Um amigo meu, que é pastor, que também era meu pastor na época, ele me chamou e falou, Carlos, a gente tá na pandemia, a gente tá precisando de grana, a igreja tá sofrendo com isso, a gente precisa levantar um dinheiro, precisa fazer umas pizzas. Você quer fazer umas pizzas e a gente revender essas pizzas, já que ninguém pode estar mais na rua, a gente vai levar na casa da pessoa e a gente precisa arrecadar um dinheiro. Falei, beleza. Por que a gente não faz empada? Porque a gente deixa congelado e vende conforme vai saindo. Ele falou, gostei da ideia. Eu falei, ó, tem algumas formas na minha casa, era até uma pessoa que tinha me dado, coincidentemente. E a gente compra mais algumas formas, eu faço pra você, deixo congelado, não tem dia certo, posso fazer qualquer dia aleatório, deixo lá, você vende a empada e a pizza a gente faz uma vez na semana. Beleza? Fechou. 3 dias depois ele me liga e falou, Carlos, não dá pra fazer mais, meu pai entrou entubado, meu pai tá com Covid. 3 dias depois o pai dele faleceu. E aí ele falou, Carlos, não vou fazer agora, minha cabeça tá a mil, não sei o que eu faço. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Faz empada. Eu comecei a fazer empada em casa. E aí eu comecei a dar pra algumas pessoas. Porque como eu tava com dinheiro ainda, do iate, além de receber os meus direitos, ia receber 10 parcelas ainda. Eu falei, então não vou precisar desse dinheiro agora. Fiz algumas empadas, mandei pra algumas pessoas, e as pessoas, cara, eu quero esse negócio pra mim. E aí eu comecei a fazer. Fui para São Paulo, procurar algumas coisas, forma, isso, aquilo. Comecei a fazer. Agora eu te falo daí. Deus entra no negócio por quê? Eu comecei a pegar gosto. E eu comecei a fazer o negócio. E o negócio começou a sair. E o negócio começou a vender. Eu peguei parte desse dinheiro, fiz uma cozinha planejada na minha casa, na onde eu morava. Só que essa cozinha era da minha sogra, porque eu morava na casa da minha sogra. Eu aluguei minha casa e aluguei a casa da minha sogra. Então minha sogra tinha uma casa boa, um quintal bom, eu fiz um espaço, tudo para fazer empada. E aí, quando eu comecei a fazer isso, a minha esposa entrou em choque, né? Porque ela falou, como é que faz agora? Eu tinha um homem super trabalhador, um cara que nunca eu pensei estar desempregado, eu nunca fiquei desempregado na minha vida, e agora esse cara quer fazer empada, pensa. Começou em casa o preconceito, né? E aí ela falou, não, ela ficou assustada, né, com a situação. Ela falou, como é que vai ser? Meio uma pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, como eu falo que Deus começou a trabalhar na minha vida, por quê? Porque eu falo pra você, eu nunca pensei em negar um serviço. Eu sempre fui muito cego pro trabalho. Aliás, os grandes problemas que eu tive no meu casamento foi por causa de trabalho. Por causa de excesso de trabalho. Excesso de trabalho. Então, o meu vício é trabalho. Então, ela começou a não acreditar que eu tava naquela vibe. E eu também não. Porque eu não queria aquilo pra mim. E outra coisa, começar um negócio não é fácil. Sim. Não é fácil. Você come pão amassado, cara. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a oferecer, começou a sair, mas não é aquela saída pra te sustentar. Que aí vem a grande preocupação. 3 meses depois que eu tava começando a fazer isso, né? Ainda não precisava da grana, porque eu tinha uma grana para receber.
O cara que alugou minha casa falou, vou entregar a casa, Carlos. Vou morar em outro lugar, melhor pra mim, mais barato. Entrou pandemia, eu fiquei desempregado. O que aconteceu? Eu tive que devolver a casa da minha sogra e tive que voltar para Vicente Carvalho. E onde estava a sua cozinha era na sogra. Na minha sogra. Foi aonde aconteceu de, agora sim, a hora de fechar. Né? Eu não vou continuar com esse negócio. Como? Como vou continuar? Entra Deus mais uma vez. Eu falei para Deus, Senhor, eu preciso de uma resposta de 5 dias. Porque eu vou voltar para minha casa, eu não tenho onde colocar essas coisas, minha casa era um sobrado, não tinha condições de guardar nada lá. Eu não queria fazer essa produção em casa porque ia atrapalhar minha vida como família. E aí eu falei, não vou levar isso para minha casa. Vai me dar problema, vou ter que vender tudo. E Deus falou para mim assim, eu quero que você continue. E esse desejo era muito grande no meu coração. Eu falei pra Beth isso, que é minha esposa. E aí eu falei pra ela, eu vou vender tudo, porque eu não tenho pra onde deixar. Ela falou assim, em casa eu também não queria, porque eu acho que não vai ficar legal pra nós. Eu concordei com ela, entendi que aquilo ali não era o momento. E eu fui pra minha mãe, dar notícia pra minha mãe que eu tava voltando pra minha casa, Vicente Carvalho, porque era do lado da casa dela. E aí falei, mãe, entreguei lá a casa da minha sogra, voltei pra cá, pra Vicente Carvalho, tô morando aqui agora e vou tocar minha vida aqui. Minha mãe falou assim, e suas coisas? Falei, mãe, não tenho muita coisa, só tenho um fogão, um forno emprestado e um freezer emprestado. Que era da patroa da minha mulher na época, que emprestou pra mim, porque como a pandemia fechou, ela entregou uma escola e ela falou, Carlos, fica com isso aqui que eu tô vendo que você tá fazendo salgado, fica com você, emprestado quando eu recuperar minha escola de novo, minha segunda unidade, eu pego de volta. Eu falei, tá bom. Então eu tinha coisas emprestadas, não era nem minha. Uhum. E aí minha mãe falou pra mim assim, olhou pra mim e falou pra mim assim, você vai ficar na minha casa, você vai fazer isso no meu quintal. Falei, mãe, não tem condições de fazer no seu quintal? Tem, você vai fazer aqui. Aí minha tia se juntou com ela e falou, se você vai fazer aqui, a gente sente que esse negócio é pra você. Aí eu falei, foi a resposta de Deus. Quando eu falei pra minha mulher que eu ia pra casa da minha mãe, eu não acredito que você vai fazer isso. Falei, vou. E aí eu fui pra casa da minha mãe. Trabalhei um pouquinho maior do que aquilo ali. Pouca coisa maior. Só cabia o forno, só cabia a geladeira e o fogão. De 2 bocas, mais nada. E aí eu comecei fazendo a minha mãe, começou a crescer, comecei a sentir a necessidade de alugar uma loja, aí já foi minha esposa que deu a ideia, falou, pega uma loja pra você, um cantinho pra você e tudo mais, eu tô vendo que você tá crescendo. E aí eu fui pra esse lugar. Quando foi 1 ano depois, meus freezers já estavam na rua, na calçada da loja, do lado de dentro, porque a loja era pra dentro da calçada, então tinha um portão na calçada. Era a loja, a calçada e um portão. Então os meus freezers já estavam já nesse lugar. Eu tinha que cobrir com um plástico para poder ficar do lado de fora, porque não cabia no espaço na loja. Foi aonde eu fiz uma proposta para dona da casa, que ela tinha uma outra casa que é essa que eu tô hoje, e falei para ela, eu quero ir para lá, para sua casa tá fechada, eu vou para lá, eu mexo lá. E ela falou, Carlos, lá não queria que você fosse. Ela tinha os motivos pessoais dela. E aí ela falou com as filhas, e as filhas falaram, por que não, mãe? A casa tá fechada, dá essa oportunidade pra ele. Aí ela chegou com a notícia que eu podia ir pra lá. Eu fui pra lá. Comecei lá e tô lá até hoje. Então eu tenho 4 anos que eu tô lá nesse endereço ali no Santa Rosa. Foi onde eu fui buscar. Foi onde você foi buscar aquela vez. E aí, amiga, eu comecei... Aí começou o desafio. Que ano que era esse? Isso em 2022. 2021 para 2022, porque eu fiquei só 1 ano lá. Então eu comecei em 2020... Terminei, virei o ano de 2021 na minha mãe, comecei a procurar fevereiro, uma loja, achei a loja, fevereiro do outro ano eu já saí dessa loja. Então eu tô lá desde fevereiro de 2021. Tô lá. E aí fevereiro de 2022, pra ser mais claro. E aí eu fui pra lá, comecei lá e começou a crescer, eu já comecei de uma pessoa que eu tinha me ajudando, que basicamente recebia R$200 por semana. Essa pessoa me ajudava porque para ela era uma ajuda e para mim era uma força. Então eu não tinha nem funcionário na época. Era mais uma ajuda. Ela queria me ajudar e eu dava um pouquinho para ela para ajudar ela também e a gente se ajudava. Sim. Ela falou, Carlos, o importante é a gente se ajudar. Sim.
Eu não preciso, eu não quero o teu dinheiro, mas eu também quero te ajudar. E eu também não posso fazer de graça, totalmente, 100% por causa do meu marido. Eu falei, então não tem problema. Eu te ajudo com o que eu posso. E começou assim. Sim. E ela começou a me ajudar, eu comecei a vender, comecei a fazer, e contratei uma pessoa para trabalhar, e dei um aumento para ela. E aí logo em seguida ela saiu, eu arrumei outra pessoa, já arrumei outra pessoa com um salário melhor. Aí começou. Então hoje a gente lá somos em 4. Lá, trabalha fixo todos os dias. Eu tenho os freelance também, né, que vem ajudar. A Baguete é freelance. Tem uma pessoa no Salgado também, faz freelance também, que vem me ajudar no Salgado também, para dar uma força. Como que você fez essa parte? Porque assim, eu acho que um dos maiores desafios para quem está iniciando é você ganhar a credibilidade das pessoas, né? Mostrar o seu produto, a qualidade do seu produto. E como que você fez para mostrar, né? E sem dinheiro, né? E sem dinheiro, esse é o ponto Vamos forte. lá, e eu segui o conselho desse chefe de cozinha. Esse chefe de cozinha, quando ele profetizou na minha vida, sem querer, né, assim, de um modo aleatório, digo, Carlos, você vai viver disso ainda, de empada? E ele era ateu, tá? Ele era ateu, declarado. Né? E ele profetizando, dizendo que eu ia viver de empada. E ele era ateu. E aí ele falou assim pra mim, você vai viver ainda um dia de empada? Eu não disse amém, porque eu não queria. Uhum. E aí ele falou pra mim assim, eu vou te dar um conselho. O cara parecia que sabia. Eu vou te dar um conselho. O dia que você abrir um negócio, a maior propaganda que você faça, você dê seus produtos. E eu segui isso. Boca a boca, e deu né? certo. Uhum. E deu certo. Então todo mundo que comprava meus produtos, o cara comprava uma empada, eu mandava um salgado pra ele. O cara comprava um salgado, eu mandava uma empada pra ele. Sim. E assim se fez. Sim. Então eu inaugurei a mini pizza, eu dava mini pizza. E aí eu dava nos comércios. Era engraçado que o bairro que eu fui trabalhar, por exemplo, eu fui pro Santo Antônio. 2 ruas do Santo Antônio, então 2 ruas ali pra frente, 2 ruas pra trás, eu dava empada de graça. Eu ia de porta em porta dando empada pra apresentar meu trabalho. E eu era até insultado, porque as pessoas se assustavam com isso. Eu até entendo, porque você tá recebendo uma mercadoria, pode ser envenenada, pode ser suja, pode ser de má vontade, pode ser com alguma intenção. Então eu até entendo as pessoas isso, mas eu entendo de você olhar pra mim e falar, pô, eu não quero, obrigado, mas não de me insultar. Entendeu? Então a pessoa, já chegou o fato de a pessoa me xingar, porque eu tava dando empada pra ela. E eu falei, não, tô dando porque é meu trabalho, eu quero que você conheça, é a oportunidade que eu tenho de você conhecer. Sim. Eu trabalho aqui na Magnólias, Santo Antônio, Jardim Primavera, e eu tenho delivery. E a pessoa ficou me olhando assim e falou, mas eu não te pedi nada, cara. Sai com a sua empada daqui. Assim, desse jeito. E eu falei, eu não desisti. Eu falei, não, eu vou continuar, porque é uma pessoa ruim, né? Mas tem outras boas. E tinha as pessoas que faziam festa, se alegravam, dava aquele sorriso maravilhoso. Então, eu continuei fazendo isso em semáforo, em esquinas que eu via que era movimentada, eu dava. E até hoje eu faço isso. Até hoje tem dias específicos, eu saio, eu pego 15 empadas, 20 empadas, vou para um comércio e dou empada para todo mundo. Acabei de fazer isso, se você não sabe. Acabei de fazer isso. Fui ali na Escola Ambiente do Saber, cheguei lá e peguei 10 empadas e dei para as meninas. Falei, pega, é para vocês. Eu já sei que elas conhecem porque eu entrego lá. Uhum. Para as mães. Sim. Eu faço entrega lá. Inclusive eu fiz entrega lá essa semana toda. Então eu faço entrega lá. Dia das crianças, dia final de mês, que é aniversariante do mês. Eu entrego lá. Então, o que aconteceu? Eu comecei também nas escolas e dar para os coordenadores, para as professoras. Por quê? É o meio delas me apresentarem para essas mães. E eu te falo, hoje eu vendo em mais ou menos, a gente tem umas 12 a 13 escolas que a gente vende. E todas essas escolas são mães que receberam informação de funcionário. Ah, eu estava falando com a minha pedagoga, com a minha orientadora aqui, do meu filho, e ela me falou de você. Ah, eu falei com a professora do meu filho e ela falou de você. E assim foi. Porque aí esse boca a boca foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Então eu chegava na oficina, por exemplo, para homens eu não dou empada. Homem não compra empada. Quem compra é mulher. Então se eu for numa oficina hoje e tiver 10 homens, eu dou num salão de beleza que tem 2 mulheres. O meu retorno é muito maior. A mulher, ela fica mulher, vocês são demais, cara. Não é porque vocês fizeram ontem, tiveram um dia ontem, mas vocês compram, vocês falam, vocês são as melhores vendedoras que eu tenho. São mulheres. Então, eu comecei a dar.
Eu sobrava empadão, por exemplo, eu não vendia um mini empadão hoje, eu chegava no lugar que tinha 3, 4 pessoas, eu dava um empadão. As pessoas que trabalhavam comigo me chamavam de louco. Cara, tu é louco, isso aí tu vai perder maior dinheiro, cara, isso aí tu guarda, amanhã tu vende. Fala, não, eu vou dar. Deus vai me sustentar. E assim foi. E aí eu comecei a passar os apuros, eu comecei a passar situações do meu casamento também, porque eu não conseguia pagar uma conta de luz no começo. Uhum. Não pagava uma água na minha casa, eu não conseguia pagar. E aí eu comecei a ter pressão em casa, porque é normal você ter Sim. pressão em casa, você tem que pagar as contas, tudo. E aí Deus sempre me dava um escape, porque quando eu pensava em desistir, eu falava assim, eu vou desistir, vou arrumar um emprego, não dá, cara, esse negócio não dá. Eu sempre falava isso pra Deus, porque realmente não dava, eu não conseguia pagar minhas contas, eu não conseguia pagar meu financiamento. Na época era R$ 700, eu não conseguia pagar. E aí Deus me ainda mandava um churrasco, porque eu faço evento particular. Eu faço paeja, eu faço churrasco, eu faço buffet hoje de festa, de infantil. E aí eu começava a fazer churrasco, começava a aparecer paeja, e eu começava a fazer paeja, e ganhava um dinheiro aqui, ganhava um dinheiro ali, e eu pagava minhas contas com esse dinheiro. Quando você pensou em desistir, né, por todos os obstáculos, né, que você falou, o que te motivava a não desistir? A fé, A fé. só a fé. Porque você não vê a esperança, você não vê. Sim. Eu não vejo, porque eu tava com 2 contas de luz na minha casa atrasada, eu tava com a luz do estabelecimento atrasada, eu estava vendendo não o suficiente para me manter, tanto na minha casa como na loja. Ou eu mantinha um, ou eu mantinha outro. Mas toda vez que eu clamava, que eu pedia, que eu chorava, que eu gritava, minha filha já me viu fazendo recheio e chorando. E ela falava, pai, o que aconteceu? Eu falei, nada, filha, vai passar. Porque é muito difícil. Aperta de um jeito que às vezes você tem que chorar pra você poder, que aquela lágrima venha lavar a tua alma. É verdade. Entendeu? Então eu passei momentos difíceis assim. Logo depois minha esposa percebeu que realmente o negócio era um negócio que Deus tinha colocado na minha mão, ela começou a me apoiar, começou a me ajudar, isso começou a crescer, porque fortalece você. Sim. E aí eu chorava, eu ficava em casa às vezes desesperado, porque eu tinha a luz para vencer e não tinha dinheiro para pagar, e eu pedia para Deus, falava assim, o Senhor me deu esse negócio, eu não pedi, cara, eu não pedi, não fui eu que pedi para ter a Bela Empada, e o Senhor me deu na minha mão. O senhor precisa me ajudar. Eu intimava a Deus. E aí, 3 dias depois, me ligava um cara e falava assim, Carlos, tem um churrasco aqui pra fazer? Pra 40 pessoas? Você cobra quanto? Eu fazia churrasco, pagava minha luz. Dava 15 dias depois, Carlos, eu peguei teu telefone com um colega meu, eu quero fazer uma paella pra 30 pessoas. Você faz? Faço. Pagava meu financiamento. E assim eu ia. E assim eu vim. Chegando até aqui, né? E aí eu comecei a fazer isso, aí essa provisão fez efeito na minha vida particular, porque minha esposa começou a ver que Deus estava no negócio. Ela via que tinha algo diferente. Você tinha as respostas, Eu os tinha sinais, resposta. Quando né? eu clamava, quando eu pedia, Aham. quando eu tava encurralado, eu pedia para Deus e Deus sempre me dava uma situação. Uma delas foi assim, eu tava no Santo Antônio, eu tava com 2 anos de Bela Empada, e aí um belo dia eu não tinha dinheiro para pagar as 2 meninas. Naquela semana vencia, eu pagava de 15 em 15 dias, e eu vencia os 15 dias dela, eu não tinha dinheiro. E eu fui claro para elas, eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar vocês, desculpa, me perdoa, mas eu não tenho. Tinha acabado de pagar o aluguel, tinha acabado de pagar a minha luz, que é alta, minha luz é R$ 1.400, R$ 1.500 por mês. Tinha acabado de pagar minha luz, tinha acabado de pagar minha água, meu aluguel. Eu falei, eu não tenho, meninas. Mas foi até legal que eu edifiquei a fé delas, que eu falei assim, mas Deus nunca me deixou na mão e não vai me deixar. Olhei pro céu assim, foi o dia mais marcante da minha vida. Eu olhei pro céu e falei assim, me ajuda, eu preciso pagar essas meninas, elas são mãe de família. Preciso pagar, me ajuda. Dai, te juro, por esse dia, cara. Deu 24 horas depois. No outro dia, bateu um cara na minha porta e falou, cara, você faz salgado? Falei, faço. Me indicaram você. Minha filha vai fazer aniversário, eu quero fazer uma surpresa pra ela lá no campo do Santa Rosa. Ela gosta muito de futebol, meu filho joga futebol, o marido dela joga futebol e eu quero fazer o aniversário dela lá. Você pode me vender dos 2.000 salgados? Pra entregar lá? Falei, posso. Você quer pra quando? Eu já desesperado. Se você quisesse pro outro dia, eu tava desesperado. Ele falou, não, é daqui uma semana. Mas eu já quero te deixar pago hoje. Pegou à vista o dinheiro assim, ó, nota por nota.
era exatamente o que eu precisava para pagar as 2 meninas. Eu peguei aqui e dei para elas assim, ó, tanto para você, tanto para você. Não fiquei com R$1 na mão. Aí uma se emocionou e falou, Carlos, você orou ontem. Eu falei, é assim que funciona com Deus, filho. Porque o que eu tô fazendo com vocês, de ser leal com vocês, não é na sacanagem de não pagar, é porque eu não tenho. Então quando você clama que Deus tá vendo que teu coração tá sendo verdadeiro, Ele vai te dar. Ele já é misericordioso, quando você até não é verdadeiro, Ele te dá. E aí eu falei, eu vou pagar vocês, fica tranquila. Aí paguei as 2 meninas, fiquei coração leve, mas já preocupado de fazer aqueles 2.000 salgados com material. Que é assim que funciona. E aí eu tenho uma historinha pequenininha, esse é o maior milagre que eu vi, assim, que Deus colocou a mão de uma maneira, assim, foi artista. Deus foi artista na minha vida nesse dia. O que aconteceu? Eu tava numa crise, pouco tempo depois de sair, eu tava numa crise também de dinheiro, de pagar, de fazer, pagando embalagem, pagando isso, pagando aquilo. E aí eu tinha encomenda, e eu tava com R$200 na minha mão. E eu tinha que fazer encomenda, eu precisava, na verdade, de R$600 na minha mão. Porque eu precisava comprar alguns produtos, principalmente camarão, farinha e frango. Era o que eu mais precisava comprar. Era o grosso. Não, minto. Frango, embalagem e camarão. E aí, daí eu falo pra tu, Deus faz as coisas assim. Tava naquela fase do Pix falhando ainda, do Pix sumindo. A gente fazia o Pix, não ia pra você, voltava pra mim, estornava. Tava nessa fase. E aí eu comprava num lugar em Santos e eu já conhecia as pessoas lá. Conhecia gerente, conhecia funcionário, conhecia tudo, porque eu ia sempre lá. O rapaz do camarão eu também conhecia porque eu ia sempre comprar lá. Então eu já fazia amizade com as pessoas. E aí eu tava com R$200 na mão, eu falei, Senhor, eu tenho que comprar isso, vai dar R$600, eu estou com 200 na mão, como é que eu faço? Não tinha cartão, não tinha nada. Eu preciso comprar. Ou eu compro um, ou eu compro outro. E eu com encomenda pra fazer. Aí eu falei, e agora, meu Deus do céu, como é que eu faço? Liguei pro cara da embalagem e falei, cara, ele entregava pra mim ali na balsa. Eu preciso disso. Aí ele falou, tá bom, cara, vou separar aqui. Meio-dia eu te entrego. Isso de manhã. Liguei pro cara do camarão, falei pro cara do camarão, ó, preciso disso. Ele falou, tá bom, vou separar. Você pega aqui quando você quiser. Ok. E eu tinha que ir pro mercado comprar frango. Como é que eu faço pra pagar tudo isso? Falei, Senhor, me ajuda. Só falei isso. Mais nada. O cara vinha e recebia na hora o meu Pix. Eu com o coração na mão, porque eu tinha que pagar ele e não tinha dinheiro pra comprar o resto. Quando eu fui fazer o Pix, o banco tava fora de área. Instabilidade. Fui fazer, não consegui, fui fazendo, fui conseguir. Ele me deu a senha do WhatsApp dele, do Wi-Fi dele, pra mim poder fazer, porque achava que era Wi-Fi. E eu tentava fazer e nada fazer. Ele ligou pra empresa e falou, cara, o cara tá tentando fazer aqui, não tá conseguindo. Mas tem que vir com o dinheiro, não tem jeito. Eu já mandei a embalagem, tem que fazer o Pix aí. A minha do caixa não queria saber. Sim. Ela queria o dinheiro, porque ela queria dar baixa lá. E ela falou assim, quem é esse rapaz? É o Carlos, que sempre tá comprando embalagem aí, assim. Ah, tá, mas eu vou ver aqui, o que eu faço. Carlos, deu a resposta? Não posso, vou ter que fazer o Pix mesmo aí. Então, tu vai ter que dar um jeito aí de pagar, ou ele vai ter que trazer as embalagens de volta. Eu falei, nossa, fiquei com o coração na mão. Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, me dá 10 minutos pra ver se o banco volta. E eu só tava com R$200 naquele Pix. Aí ele falou, Carlos, eu vou tentar no meu aqui. Tentou no dele, tava instável também. Aí ele ligou pra mim e falou, cara, tá estável. O Pix tá estável. Não é o Pix dele. É o Pix que tá estável. Sim. E o banco não tá fazendo a transferência. Ela falou, deixa eu ver aqui. Aí tentou lá também, não conseguiu também. O que ela fez? Faz o seguinte, deixa ele aí como ele é conhecido, deixa aí a mercadoria com ele, e ele vai me fazer até 5 horas da tarde esse Pix. Aí ele, deixa eu falar com ele. Aí falou comigo, ó, Carlos, por favor, eu preciso dar baixa no meu caixa aqui. Eu vou embora às 5. Até 5 horas você tem que me pagar. Falei, beleza. Então Deus já tinha me dado uns cap, né? Deu R$200. Fui pro camarão. Cheguei no camarão, estranhei, porque quando eu chego lá, tem muita gente trabalhando. É uma fábrica que limpa camarão. Aqui na Vila Lígia. E quando eu cheguei lá, sempre tem um monte de gente trabalhando, limpando camarão. Um monte de mulher, um monte de gente andando pra cima e pra baixo. Não tinha ninguém.
Por quê? Porque tinha atrasado a embarcação de chegar e eles dispensaram as pessoas para vir no horário correto. Então não tinha ninguém lá, só tinha um cara lá limpando. Quando eu cheguei lá, esse cara é o que me atendia. E o teu Falei, já pô, tava preciso do separado. camarão, preciso do camarão. Tá bom. Falei, ó, vou fazer o Pix pra você. Tava instável ainda. E aí ele não conseguiu. O que ele fez? Não tem problema, você é conhecido, me faz até mais tarde. Eu aviso pro rapaz aqui, pro dono. Ligou pro dono e falou, ó, o Pix tá instável, ele vai fazer mais tarde. Ele já é conhecido nosso aqui. O cara falou, tu garante? Ele falou, não, eu garanto, o rapaz sempre tá com a gente comprando aqui. Ele vai fazer o Pix. Beleza. Eu fui pro mercado fazer minha compra. Deu exatamente o que eu precisava. Com essas vendas que eu tinha de encomenda, as pessoas me fizeram o Pix perto de quando eu ia entregar. E aí você E aí eu conseguiu pagar transferi o o Pix pessoal, para as os pessoas. dois. Então esse foi um grande milagre que eu vivi na minha vida, porque eu tava desesperado. Eu tinha 200 para pagar 600 e não tinha os 600 na mão. Você tá quanto tempo com a Bela Empada funcionando? 5 anos, desde a 5 pandemia, anos. 2020. Hoje, você se sente realizado com a Bela Empada? Você tá feliz trabalhando com as empadas? Porque o seu sonho meio que mudou um pouquinho de foco, Isso, né? Você mudou. queria ser cozinheiro. Como é que Isso. está o coração hoje e a mente? Eu sou feliz com a Bela Empada hoje. Por quê? Porque eu ainda continuo cozinhando, né? Os recheios sou eu que faço, né? 90% das coisas que são feitas lá passa por mim, sou eu que faço. Então eu gosto de cozinhar, não importa o quê. Então eu faço meus eventos particular, eu faço minha paella, eu faço churrasco, acabei de fazer um churrasco agora sábado passado. Então é assim, eu não saí dessa área. Eu faço as empadas, adoro fazer empada, peguei amor pelas empadas. Então hoje se concretizou na minha vida aquela profecia do rapaz lá que era ateu, que falou pra mim, você ainda vai viver disso. Você tem contato com ele? Eu não tenho mais contato com ele, né? Hoje ele não sei onde ele tá mais. Eu sei que ele trabalha no Chile. Eu tenho o Facebook, tem, mas ele não é de mexer essas coisas. Instagram Aham. também não é de mexer. Mas hoje, assim, eu agradeço. Já agradeci ele pelo Face. Fui no Face, coloquei lá minha gratidão pra ele. Já fiz postagem agradecendo ele também. Quando eu tava comemorando o aniversário, porque eu fazia live, né? No meu aniversário eu fazia live. Uhum. E eu arrumava patrocinadores e fazia live e dava os prêmios, né? Então eu fiz por 3 anos live. Cheguei a ter 28 patrocinadores nas minhas lives. E aí parei de fazer live por conta de um desgosto que eu tive. E aí o que acontece? Hoje eu sou feliz no que eu faço. Eu faço por prazer. Ninguém vai pegar uma empada minha hoje porque eu sou obrigado a fazer empada para mim sobreviver. Se eu quiser sobreviver de qualquer outro trabalho, eu vivo. De ajudante de mecânico, de ajudante de eletricista, de encanador, de recepcionista, de vendedor de sapato, de vendedor de automóvel. Para mim não importa. Eu não faço hoje a Bela Empada, eu não trabalho hoje como salgado, porque eu preciso ganhar dinheiro. Não que essas pessoas façam isso porque precisam. Eu tô falando assim, porque saía fora do meu perfil, entende? Eu sou Uhum, cozinheiro, sim, sou sim. pizzaiolo e hoje eu faço empada. Então, assim, eu ia fugir. Se hoje eu for virar um ajudante geral de uma mecânica, por Sim, exemplo, totalmente eu vou trabalhar, fora. eu vou Aham. trabalhar pelo meu salário, Sim, e não por sim, amor. sim. Eu vou trabalhar porque eu preciso sustentar minha família. Então, assim, hoje, além de sustentar minha família com a Bela Empada, eu não trabalho porque eu sou obrigado a trabalhar com a empada. Eu trabalho por amor. Eu tenho prazer de fazer. Então, assim, hoje eu tenho, por exemplo, eu tenho quando eu era cozinheiro ainda do Yacht Club, eu tive uma situação, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, né? E eu tinha uma pianista lá, tocava piano todo sábado e ela comia a minha comida. Ela comia a comida de um cozinheiro que tava lá, o cozinheiro saiu e ela passou a comer a minha. E aí ela tinha uma gastrite nervosa, 28 anos. Então toda vez que ela comia, ela chegava em casa e sofria com essa gastrite. E um belo dia ela me chamou chorando, muito emocionada. E falou pra mim, Carlos, eu não sei por quê. Eu não sei o que aconteceu. Mas a partir do momento que eu comecei a comer a sua comida, eu nunca mais senti gastrite, nunca mais senti queimar, nunca mais senti nada. Então eu acredito, eu sou católica, ela falou, eu sou católica, eu acredito muito que Deus usou você para me curar. Porque depois que eu comecei a comer a sua comida, eu percebi que eu não sentia mais nada. Então isso fez eu acreditar que realmente você fazer por amor as coisas te dá a condição de você ser usado por Deus.
Sim. Entendeu? Então é assim, hoje eu não consigo mais, até depois desse testemunho dela, eu não consigo mais um dia sequer fazer as minhas empadas com profissionalismo. Quando eu tô sendo profissional demais, eu paro e falo, opa, peraí. Né? Tem dias que você tá chateado, tem dias que você quer fazer aquilo ali porque você tem pressa, porque você tá com encomenda, e eu foco aquilo e falo, não, eu não posso fazer isso com pressa. Eu tenho que fazer devagar, eu tenho que Toda fazer a com sua prazer. energia tá ali, Toda né? a minha E vai energia tá ali, ser justamente, você falou bem, toda a minha energia compartilhada. tá sendo compartilhada naquele Sim, recheio. E as pessoas sentem sim, isso. com As certeza. pessoas sentem isso. Eu sinto que as pessoas que são clientes da Bela Empada hoje não compram lá porque é bom, porque é legal. Não, elas compram porque elas sentem algo diferente. Entendeu? Eu participo das festas das pessoas, né? O legal de fazer comida é que você participa dos bons momentos das Sim, pessoas, né? sim. Por exemplo, quando eu faço uma paella na casa de alguém, eu não tô fazendo uma comida. Eu tô fazendo parte de um dia super... Um De um aniversário, momento um especial na casamento. vida delas, né? Que Ela vai tá ser super alegre. Aquela inesquecível. comida só vai vir preencher aquilo que realmente tá transbordando na vida dela. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje eu tenho o prazer de viver das empadas, não tenho problema nenhum com isso, não tenho vergonha do que eu faço e não tenho problema com as pessoas. Eu vou te falar por que eu parei de fazer live. Eu parei de fazer live porque eu tive muito problema de live. Por quê? Porque eu fazia propaganda de todo mundo. E um belo dia, na terceira live, eu fui fazer um convite para uma colega e falei para ela, olha, eu quero que você me dê um mimo e eu quero fazer a propaganda aqui tua na live, quero falar de você, tudo. No outro dia ela me liga e fala, Carlos, tu não leva a mal, mas quantas pessoas vão participar dessa live? Eu falei, ó, hoje eu tô com 28 patrocinadores. Mas de confeitaria, tem quantas pessoas? Eu falei, deve ter umas 8 pessoas, 9 pessoas. Mas você não acha errado fazer isso? Eu falei, por quê? E a exclusividade, fica onde? Eu falei, não fica em lugar nenhum, eu só quero ajudar vocês. Ah, então, mas eu não quero participar, porque se eu não for exclusiva, eu não quero participar. Eu acho que eu tenho que ser exclusiva. Como é que você vai falar de mim e de outra confeiteira? Eu falei, então, amor, a minha ideia é ajudar as pessoas. Não é ganhar dinheiro com isso. O meu propósito é ajudar as pessoas. É fazer com que o cara que tem 200 seguidores, ele possa ir para 230, para 250, para 260. Ele possa ter a oportunidade de ser conhecido através de um cliente meu. É só essa ideia que eu tenho. É só compartilhar, né? Essa é a ideia da live. Compartilhar A o live outro. nasceu assim, a live nasceu assim. Eu presentear meus clientes Sim. com os meus amigos, com as pessoas que fazem produto, que fazem um artesanato, que às vezes está ali começando, que não tem nem 15 seguidores, que às vezes colocou uma página porque a filha fez, porque não sabe fazer. E essa pessoa às vezes quer ali aparecer, quer apresentar o trabalho dela. É uma pessoa que saiu da depressão, é uma pessoa que está desempregada, é uma pessoa que quer uma oportunidade. Eu falei, eu quero ajudar essas pessoas. Não quero ajudar um empreendedor que tem 5 mil seguidores, que bomba na cidade, que tem 15 mil. Não quero ajudar essas pessoas. As pessoas não precisam da minha ajuda. Quem precisa da minha ajuda é quem está começando agora, que faz o bolo em casa. É quem faz o bolo no fogão de casa, que usa o fogão da casa dela para fazer. Que não tem um fogão profissional para fazer. E aí eu falei assim, então tá bom. Mas mesmo assim eu vou falar de você amanhã. Não, não precisa. Eu falei, não, mas eu vou falar. E no outro dia eu fiz propaganda dela na live. Sem ela me dar nada. Por quê? Porque eu entendo, Dai, que você é uma cliente que mora no Santa Rosa e você quer comprar um bolo, você pode vir aqui no Santa Rosa e comprar. Tem Por espaço exemplo, para todo mundo. aqui eu falo né? muito da Bolo da Mamãe. É uma confeiteira que tem na conheço. Demar de Barros. Maravilhosa. É uma pessoa que eu indico, ela me indica muito. Se você pegar meu celular, tem um monte de cliente ali que tá escrito Dai.bolo da mamãe. O que é isso? Veio de lá. Indicação. São Uhum. pessoas que vêm de lá. E eu marco. Então, quer dizer, eu tenho um monte de cliente que ela me indicou que tá ali no meu telefone. Que hoje eu vendo por conta dela. Então, nada mais justo do que eu indicá-la. Sim. E aí, além de ser uma grande profissional, a Cirlei. E aí eu te falo, se você mora em Vicente Carvalho, você não vai comprar na Demar de Barros. Você vai comprar em Vicente Carvalho. Lá eu tenho a Elô, que é uma grande amiga minha, uma confeiteira de mão cheia. Então o que eu fazia? Eu pegava essas pessoas e juntava todo mundo para dar bolo, para dar brinde, para dar as coisas, para fazer um dia de festa. E os meus clientes ficarem felizes porque vão ganhar mini padrão, vão ganhar brinco, vão ganhar pulseira, vão ganhar bolo. E ao mesmo tempo eu fazer com que essas pessoas sejam indicadas.
Lá em Cinti Carvalho tem a Dai, que mora lá. Não vai vir aqui na Enseada comprar. Vai comprar lá. Pô, legal, eu vi lá a Elô, gostei, vou ver o Instagram dela, vou ver o trabalho dela, como é que é. Pô, gostei, tô comprando com ela agora. Então essa pessoa ficou chateada comigo porque eu te falo a verdade, eu fiquei chateado depois. Aí você não fez mais as lives. Eu não fiz mais a live. Se você olhar no meu Instagram, tem live salva lá. Eu fazia live de 2 horas, dando brinde. E falando do meu trabalho, e falando um monte de brincadeira, de coisa. Eu fazia até com meu cunhado. Meu cunhado é muito sarrista, eu fazia junto com ele. E era muito legal, era um momento muito legal. Todo aniversário eu fazia minha live. Mas aí eu desgostei, sabe? Eu fiquei preocupado, porque as pessoas levam para outro caminho. E aí eu falei, pô, vou ficar brigando com essas pessoas, vou ficar provando para as pessoas que eu tenho que fazer a live só para ajudar e não com interesse. Na verdade, você tem que se conectar com as pessoas que têm a mesma intenção e o pensamento que você, Isso. e não deixar de fazer, porque é algo que o pessoal gosta, que conecta não só você com seus clientes, mas toda a corrente de quem está apoiando, né? E os clientes acaba que um vai passando para o outro. Isso aí é certeza. Eu ganhava bastante seguidor. Eu ganhava bastante. Tinha gente que falava pra mim assim, Carlos, ó, o ano que vem eu já quero ser top. Eu cheguei a negar patrocinador, porque era tanta gente procurando, que quando chegou nos 30, eu já negava, porque senão eu passava 4 horas fazendo. Tinha que fazer 2. Então eu dava um prazo, né? Eu dava um prazo e parava ali. Então as pessoas me chamavam, Carlos, eu vendo joia, eu vendo semi-joia, eu vendo crochê, eu vendo isso, eu vendo aquilo. Pô, fala de mim, tá? Eu te dou um negócio, tudo. Pô, já tô cheio de gente, cara. Aí eu não tinha estrutura, né? Que nem aqui, Sim. Tem uma estrutura pra você fazer. E eu não tinha estrutura, eu fazia live, às vezes caía, e assim, na raça, entendeu? Minha mulher filmando, fazendo tudo, né? Que era fazer os bastidores, né? E aí meu cunhado fazia, minha filha me ajudava, e fazia... Então, às vezes tinha até problema meu particular em casa, porque às vezes aquele nervoso todo de você fazer, de você... Não dá certo, né? Não dá certo, e caía, e às vezes a pessoa, né? Então, tudo isso fez com que eu desanimasse e fizesse. Mas repensa, posso voltar a fazer. Repensa que é uma ideia Posso voltar a boa de fazer. fazer uma corrente mesmo e se conectar legal, com muito quem legal. com quem tem os mesmos É muito propósitos. legal porque, nossa, tu via tanta gente feliz quando ganhava 15 seguidores, 20 seguidores. Nossa, Carlos, ganhei 20 seguidores. A pessoa me ligava tão feliz, cara. Tão feliz. Por quê? Porque para algumas pessoas não é importante. Sim. Mas para outras... faz a diferença, né? É tão importante. Sim. Porque a pessoa se vê num crescimento pequeno, mas se vê, fala, pô, esse negócio dá certo, esse negócio vai... Eu tinha 500 seguidores, agora eu tenho 560. Pô, legal, o negócio dá certo mesmo. E fora... Porque as pessoas fazem isso pra mim. Né? Eu tenho uma menina que fazia sempre pra mim isso. Ela tem um salão ali na São Jorge. E ela era a primeira pessoa que falava, Carlos, eu tô contigo, a Thalita. E ela dava um monte de coisa, dava selagem, dava cabelo, dava unha, dava um monte de coisa. Ela era loucona, falava, não, eu quero te ajudar, eu só quero te ajudar. E ela ficou muito chateada quando eu falei que não ia fazer mais. Porque ela falava, não, Carlos, eu gosto de participar, eu gosto de fazer. Meu desejo era fazer ao vivo, com todos os patrocinadores, ao vivo. Pegar uma casa e fazer com todos os patrocinadores ao vivo, todo mundo dando e falando, sabe, sim, sobre o seu trabalho. Que eu falava sobre o trabalho da pessoa, né? 3, 4 minutinhos, e aí eu fazia o sorteio e tudo mais. Mas, infelizmente, eu parei de fazer. Bom, gente, estamos chegando ao finalzinho desse bate-papo e eu queria que você falasse assim, bem rapidinho, sobre o batizado da Bela Empada. Bela Empada nasceu assim, meu pai era uma homenagem ao meu pai, que não é o meu pai verdadeiro, mas é o meu pai de coração. Ele que me criou. Então ele tem a mania de falar, tudo que ele fala belo, fala bela. Então ele fala, pô, Carlinhos, passei ali, vi uma bela de uma casa, vi uma bela de um sítio, e tudo, ele tem essa mania. Aí um belo dia eu tava em casa, e aí quando eu falei que ia montar a Bela Empada, a Beth falou assim, minha esposa, falou assim, e qual o nome que vai ser? Eu falei, não sei, mas vamos pensar. Aí eu falei que meu pai tinha essa mania de falar. Ela falou, pô, Bela Empada, fica legal, faz isso. Só que 1 ano depois eu percebi que tinha uma Bela Empada no Rio de Janeiro, franqueada, que é a que hoje está no Açaí. Que, graças a Deus, foi outra coisa maravilhosa que aconteceu também. O que eu recebi de enxurrada, de parabéns, de legal, Carlos, que maravilha, feliz por mim, porque todo mundo achou que a Bela Empada que está no Açaí é minha. Entendi. E não é minha, eu não tenho problema com isso.
Eu não tenho problema com isso. Não é uma coisa que me machucou, não é uma coisa que me trouxe nenhuma sombra, nada. Por quê? Porque é uma franquia que existe lá. E aí, um belo dia, a pessoa marcou essa bela empada e veio pra mim. Entendi. Eu percebi que tinha uma bela empada lá. Fui correr atrás, fui ver e eu vi que ela tinha um registro, tinha tudo isso aí. O que que eu fiz? Falei, Senhor, e agora? Já tô com 1 ano, já tenho alguns, eu acho que eu tinha 1.000 e poucos seguidores. Eu falei, como é que eu vou fazer agora para mudar o nome? E aí eu pensei, falei, Senhor, me ajuda. E aí Deus me deu essa ideia de colocar Bel Empada. Que na verdade até a moça que fez isso aqui, o bordado, ela errou. Ela errou, porque é Bel Empada. Aí na Por hora quê? que Porque Deus me fala, deu a ideia de falar, quando você fala, você não vai falar Bel Empada. Você vai falar Bela Empada. limpada, Então eu não perdi a minha essência do meu nome. sim. Mesmo eu sabendo que tem um registro de outra pessoa. Então eu coloquei o Carlos na frente, porque eu já era conhecido já por fazer eventos. Carlos na frente, ponto, Bel Empada. Mas na hora que você fala, você não usa Bel Bela Empada. Você fala Bela Bela Empada. Empada. Bom, Você fala gente, certo. Carlos, todos os nossos bate-papos terminam com uma mensagem, né, do nosso convidado. E aqui fica um espaço aberto para você, para deixar uma mensagem, seja de otimismo, seja para os empreendedores que querem apostar nesse nicho. Fica aqui um espaço para você deixar uma mensagem para o pessoal. Tá bom, quero agradecer a Deus, né, por estar aqui vivo e estar aqui com essa oportunidade. Quero agradecer você pelo espaço, pela oportunidade, pelo carinho comigo. Quero agradecer a minha família, minha esposa, né, que hoje me apoia bastante, entendeu esse propósito de Deus na minha vida. E minha filha, que sempre está me ajudando. Eu quero agradecer os clientes que eu tenho, que fizeram com que hoje eu tivesse esse tamanho que eu tenho na cidade. Por quê? Porque são pessoas que me indicam sem nenhuma intenção, somente para ajudar, porque gostam do meu trabalho. Então eu gostaria muito de agradecer a cada cliente que faz isso. Queria deixar aqui, para quem está começando, para quem está empreendendo, para quem está querendo sair dessa briga que tem hoje, né? CLT e PJ, então virou uma briga, né? Tá igual direita e esquerda, né? Tá uma briga, né? Concorrência. Eu acho assim, que você tem que ser feliz aonde você está. Se você é CLT e tá feliz, e você tá realizado naquilo que você faz, amém. Sim. Se você tá incomodado, se você não tá bem, você tem vontade de crescer, você sabe que você tem potencial, você acredita em você, abre um negócio. Seja um empreendedor, tenha fé, acredite no seu trabalho, dê oportunidade para outras pessoas também, nunca perca a humildade e sempre transfira aquilo que você ganhe. Por exemplo, hoje, quando eu transfiro o que eu ganho, o que eu faço? Eu sou muito satisfeito com o que eu faço, sou muito feliz com o que eu faço. Então eu dou empada para as pessoas, como presente. Esses dias eu mandei presente para uma pessoa que nem esperava. E ela falou, Carlos, não tô fazendo aniversário, não tô fazendo nada, eu mandei por você por gratidão, porque você sempre me indicou. Então hoje eu transfiro o que as pessoas me deram como em forma de presente para as pessoas. Então eu nunca deixe de ser grato. Nunca deixe de você acreditar que Deus pode te ajudar naquele momento que você mais precisa. Só isso que eu tenho para falar, mais nada. Deixou uma mensagem forte, hein, gente? E é para a vida, né? Não é só em relação ao seu trabalho, é para a vida. Quero te agradecer novamente. Muito obrigada também por ter trazido, né? Eu já provei e já aprovei, tá? Os salgados são deliciosos. Muito obrigada por compartilhar, né, toda essa sua trajetória. E a gente fica muito feliz de ver que uma pessoa que passou por tantos desafios superou e encontrou o seu caminho, né? Amém. Isso fortifica e inspira outras pessoas. Muito obrigada. Gente, agora eu quero agradecer aos nossos parceiros do dia, tá? Cristal Água aqui com a gente, né? Sempre. Quero agradecer hoje a Pauline Makeup, que fez a make de hoje. Sábado a Pauline fará um evento, Brilhe Mulher, tá? Em homenagem ao mês de março, que é o mês das mulheres. Então, Pauline, muito obrigada. Eu quero agradecer Carlos Bela Empada, que hoje trouxe quitutes, salgadinhos e guaraná aqui pra gente. Nosso parceiro do dia também. E agora eu quero chamar os nossos patrocinadores e agradecer por mais esse carinho. Dr. Laurindo, da Clínica Liberati. Estarei lá sexta-feira novamente.
Felipe Rocha, estúdio de Pilates, também estarei lá sexta-feira, manter a forma. Marcelo Mazzi Perfumaria, com seus produtos importados maravilhosos. Tríades, produtora, que aqui você pode vir, tá? Espaço de gravações, pode ser podcast, pode ser música, pode ser divulgação de produtos. Então é só entrar em contato com a Tríades, agendar o horário e conversar com a Aline. Nice Biquínis, que eu amo de paixão, moda praia e fora da praia também, né? Tem Nice fora da praia. Cristal Água, sempre comigo. Lili Semijoias, que trabalha com mulheres que querem entrar no mercado de trabalho com investimento zero, começar o seu próprio negócio. Dr. Fábio Iwamoto, do escritório Iwamoto Advogados. Lindomar Compro Ouro, escritório lá em Vicente de Carvalho, para você vender a sua peça de ouro e fazer uma rendinha extra. Sua Casa Tropical, mais uma vez, obrigada, tá? Vou dar um spoiler aqui, teremos uma presença aqui da Patrícia, da Sua Casa Tropical. Vai ficar aqui só o mistério do assunto, mas teremos logo, logo a Patrícia aqui para participar do nosso bate-papo. E eu quero agradecer a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, curtem, comentam, compartilham e fazem parte desse momento tão especial que são esses bate-papos que a gente sempre traz uma pessoa aqui para compartilhar desafios e sucesso. E agora vamos para o nosso cafezinho com os salgados do Carlos Bela Empada, gente. Ó, fica de olho aí, entre em contato com o Carlos e peça o seu. Ah, só mais um parênteses, tá, gente? O Carlos tem um diferencial. Ele trabalha com os salgados e você pode fazer o seu pedido para daqui a algumas horas, Carlos. Você já consegue atender? Pode sim. Então, assim, atendimento urgente, pode chamar o Carlos que ele, ó, resolve seu problema na hora. E agora nós vamos por café. Tchau, tchau, gente.